pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast. E dessa vez a gente vai descer a lenha. Eita. Brincadeira, é brincadeira. A gente nunca desce a lenha. O pior que a gente tava conversando aqui, a gente entendeu que a gente não vai descer a lenha. Ou vai? Vai ser só a ripa. A ripa. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. E vamos... Mas é. A gente decidiu falar de política. Na verdade é o seguinte, o que acontece? A gente confunde quando a gente fala política, porque todo mundo faz política. A palavra política surgiu na Grécia. Por quê? Porque lá na Grécia, todo cidadão grego, ele tinha o dever de discutir o convívio social. Só que como era Grécia, chamava-se polis. A sociedade na Grécia chamava-se polis. Então todo cidadão grego tinha o dever de fazer política. Então, política nada mais é do que cidadania. Porque depois polis foi traduzido para o latim por civitar. E para português por cidade. Então, cidadania e política é a mesma coisa. Então, se você vive em sociedade, você faz política. O que você faz com o lixo da sua casa é política. Se você joga o lixo aí na rua, entope os esgoto, a enchente, isso é política. Se você mora num condomínio que tem 2 elevadores e você chama os 2, isso é política, porque você tem que chamar um. Quem vai pagar a conta é todo mundo. Então, quando você vive em sociedade, um órgão público, não é que ele não tem dono, é que todo mundo é dono. Então, você cuida do que é público. Isso é política. Então, partido, quando a gente fala de política hoje, a gente imagina o quê? Partido. Política partidária, né? Partido é uma das maneiras de se fazer política. E diga-se de passagem, uma das piores. Mas tudo que você faz em sociedade é política. Trânsito, lixo, impostos. Política é como se viver em sociedade. Olha aí. Né? Mas vamos pro que interessa na política. As treta. Por que rola as treta, Góis? Por que rola as treta como se fosse torcidas de futebol? Por que a galera começa a ter um comportamento partidário onde o que vota diferente ou pensa diferente se torna automaticamente meu inimigo mortal, sei lá, meu arquirrival da vida, e a escolha que esse cara tá fazendo, na verdade, quer ferrar minha vida. Por quê? Fala. Eu acho que é porque a sociedade tá doente. Então, quando a gente tá doente, qualquer gripezinha é um resfriado pesado. Porque você já tá com a imunidade baixa. Qualquer gripezinha é Covid. Né? Qualquer gripezinha é Covid. Você já tá com a imunidade baixa, você já tá com... Né? Então, o pessoal tá com a humanidade baixa. A humanidade baixa é pesado. Tá com a humanidade baixa. Não é a imunidade, é a humanidade. A humanidade baixa. É e aí, então, é o seguinte, misturado, a humanidade baixa, misturada com o ego alto e o meu querer é direito, aí eu sou obrigado a te odiar se você não pensar como eu penso. Pode crer. Agora, deixa eu te falar uma parada. Assim, eu tenho pra mim que isso não é uma coincidência. Eu tenho pra mim que isso é algo orquestrado. Claro, né? Porque claro. Assim, alguém lucra com a polarização. Lógico. É ou não é? Lógico, o reino dividido, a Bíblia fala que o reino dividido não existe, não subsiste. Por quê? Porque quando você divide, você fica fraco. Então, um povo fraco é fácil de controlar. Então, quando a gente polariza, A ou B, C ou D, direita ou esquerda, a gente enfraquece, porque a gente racha. E aí, assim, o detalhe, cara, já tá tudo orquestrado. Né? Não é o seu voto que vai colocar o presidente. Você acha que você... eu vou votar em fulano e ele vai ganhar. Vai nada. Cara, já tá orquestrado. É meio teoria da conspiração, mas eu penso assim, cara. Por exemplo, alguém um dia decidiu que o Bolsonaro tinha que ser presidente e pra isso acontecer tiveram que tirar o Lula. Aí ele virou presidente. Esse mesmo alguém viu que não virava e falou assim, então, solta o Barba que não precisa tirar esse cara. Parece que alguém tá jogando o tabuleiro da parada. É isso aí, é isso aí. É meio conspiratório? É conspiratório. Mas, mano, não é, pô,
Precisou do cara entrar, tira o Barba. Aí agora o cara deu mancada, bota o Barba. E o Barba é inocente, o Barba é culpado, e fica aquele o 9 dedos fica pra lá e pra cá. Parece que tem outro poder por cima disso, lógico, controlando a marionete ali, não parece, mano? Muito, assim, exatamente isso. Parece que existe alguém dando risada com tudo isso. Não é, mano? Não, é assim, é de dar risada. Porque, vamos lá, o cara foi preso. Então, se o cara foi preso, ele roubou. Tinha crime. Tinha crime. Beleza. Foi preso, tá bom. Só que agora o cara foi solto. E aí? E agora? Então, se o cara foi solto, não teve crime? Se teve crime, por que soltou? É porque assim, uma Se coisa não teve crime, por que prendeu? É. Sabe assim, tipo, mano... Aí que é. Parece que a justiça vai sendo maleável de acordo com as intenções e interesses de alguém. Que não é nosso, que não é da população. E assim, com isso aqui a gente não tá colocando um juízo sobre se é ou não, se for não, ou não. De maneira nenhuma. Mas, só assim, conversando, por exemplo, questionando, perguntando. Por exemplo, nesse contexto agora, a galera gosta muito de falar assim, você, por exemplo, uma pessoa que votou no Lula. Né? Lula foi eleito, uma pessoa votou no Lula. Você gosta de ladrão. Mas assim, o que define, né, se alguém é bandido ou não é a justiça. Isso. E se a justiça liberou o cara e falou, vai meu filho, se candidata, como é que eu vou falar? Né? Então, tipo assim, é um bagulho louco. Sim. Só que assim, o que eu vejo como perigoso pra caramba na polarização? É que a partir do momento que o contexto tá polarizado, por orgulho, ou por fé, ou por misticismo, sei lá o porquê, eu passo pano pra qualquer merda que o lado que eu escolhi fizer. Pronto. Porque tá polarizado. Então, assim, eu vejo o erro do outro lado, porém do meu eu passo pano. Por quê? Porque faz parte da polarização. Porque o bagulho tá quase religioso, tá quase místico. Tá quase não, tá religioso. Tá religioso. Tá, então, tá tipo religioso. Assim, cadê Queiroz? Mano, fala pra mim, cadê Queiroz? E eu vou falar, e eu não tô falando de um lado só aqui, mano. Os dois lados passam pano pra caramba, tudo. Mano. Passa pano pra caramba. Então, tipo assim, e eu não sou isentão, mano. Eu declarei meu apoio aí na eleição, né, mano? Pro 9D, é nóis. Não tô sendo isentão na parada, não. Mas eu sei que passa-se pano dos dois lados na parada, tá ligado? E eu acho isso extremamente prejudicial pra democracia. Total. Tá ligado? Porque se eu voto, eu cobro. Essa é a lógica. Se eu voto, eu cobro. Porque eu votei. Eu depositei minha confiança. Eu não passo pano, eu cobro. Só que começa um lance de passação de pano e passação de pano. Não é bem assim. Aí vamos falar, pô, o último governo, né, mano? Aí se a pessoa vai ver o vídeo e falar assim, mas aí o Lu, espera, mano. No ano que vem não é fala, calma, né? Tem que esperar o homem começar. Mas o último governo. A gente viu, a gente tá gravando esse vídeo hoje, não sei que dia que é, não lembro, mas essa semana teve um ataque numa escola do Espírito Santo. Um moleque armado entrou numa escola com uma suástica nazista e meteu bala em professor, em aluno, entrou em 2 escolas. Beleza, mais um ataque, normal, o mundo acontece isso pra caramba. É paia falar que é normal, porque isso nunca vai ser normal, mas assim, infelizmente acontece pra caramba. E aí beleza, prenderam o moleque, aí foram ver, tinha todo um lance neonazista no meio, o pai militar, e o pai tinha postado naquela semana um livro de Hitler, Minha Luta e tal, do Kempis, tal, um livrinho lá, pá. Beleza, até aí, né, mano, normal, é mais um bagulho louco do mundo e tal. Só que assim, ó, eu também não tenho como olhar pra uma notícia dessa, é aí que eu falo o perigo do passar o pano, e não entender e concordar que os últimos 4 anos teve um flerte muito maior do Brasil com essa onda nazista. E aí vai falar, não, você tá perseguindo. Mano, calma. A gente teve, 2022, um pronunciamento do governo, onde o cara replicou um discurso de um ministro do Hitler, replicou a sala, traduziu a fala e fez o discurso. E a gente tá falando de 2022 em rede nacional. Aí pode falar assim, mas foi mandado embora. Claro, porque deu ruim, tá ligado? Sim, a mídia gritou. Só que teve liberdade pra fazer, mano. Teve liberdade pra ir pro ar, tá ligado? Virou então, ministro. Então, tipo assim, pode falar assim, não. Aí eu sei, né, mano? Tem gente que vai começar a ouvir essa ideia, já vai falar comunistas e não sei o quê. Mas assim, a real é que, mano, existiu, isso aconteceu. A gente viu essa parada acontecer. A gente viu uma galera em Santa Catarina fazendo saudação nazista num protesto. Então, tipo assim,
Falar que isso não tem ligação, essa explosão dessas paradas rolando, num país que é racista pra caramba, que é o nosso. Falar que isso não tem ligação e que, de repente, uma autoridade replicando esse tipo de comportamento não reforça, é passação de pano demais. Não, e aí, assim, agora eu vou falar o seguinte. É triste, mano. É muito triste. Eu não tenho partido. Eu não votei no Lula, não voto e não gosto dele. Não votei no Bolsonaro, não voto e não gosto dele. Ponto. Eu sou Che Guevara. Se há governo, eu sou contra. Eu não gosto de nenhum tipo de governo. Acabou. Sou anarquista, entendeu? Eu sou anarcocapitalista. Eu sou capitalista, então não vem falar que eu sou comunista. Eu tenho uma empresa de forex, mercado financeiro, trabalho com grana, gosto de grana, acabou. Já era. Eu sou do capital, entendeu? Então não venha me taxar de comunista. Mas vamos lá. É o seguinte, o que acontece? No mundo espiritual tem uma coisa que chama-se legalidade. E tem uma coisa que chama-se autoridade. Então, como funciona? Um líder da nação, ele tem autoridade sobre a nação. E a legalidade que esse líder der, a nação vai receber. Então, se esse líder vem com como veio o Lula na corrupção, que todo mundo diz que é um bandido e ladrão, a gente vai ter uma nação bandida, uma nação de ladrão. Uma grande probabilidade, porque ele libera esse espírito a atuar. Ele dá essa legalidade. Se a gente tem um líder que é grosso, que é ignorante, que é bruto, que é agressivo, estúpido, a gente vai criar, vai dar legalidade para esse espírito atuar. Olha aí. É assim, você vai numa igreja, você chega numa igreja e você vê lá os membros com problema financeiro. Olha para a vida do pastor, ele tem problema financeiro. Porque a brecha que tem no altar é a brecha que está na nave. Isso é legalidade. Você vai para uma empresa, então você vai na casa. Então, um líder de Estado, ele é autoridade ali. Então, a coisa boa e coisa ruim entra pela porta que o líder abrir. Se a gente tiver um líder bandido, a gente vai ter um povo bandido. Se a gente tiver um líder agressivo, a gente vai ter um povo agressivo. E eu vi que nesses últimos anos, a gente virou muito agressivo. O brasileiro está muito hostil. Total. Está muito agressivo. No trânsito, de manhã, os caras estão brigando. Né? E aí a gente vai olhar a cara da liderança que estava aí, é totalmente agressivo. Totalmente. E assim, e eu não tô falando mal dele, não. Tô falando que é o estilo. Uhum. Tem gente que é assim, eu tenho um amigo que é assim, que é grosso, que é ignorante. Né? Mas assim, e não foi por agora. Ele nunca escondeu isso. Se olhar vídeos passados, ele diz assim, eu sou a favor de tortura. Tá lá. Ah, era vídeo passado, mas é vídeo passado, é exatamente isso. Olhou para uma deputada e falou, não, você é feia, não merece ser estrupada. Pesado, né? Acabou, então assim, mas esse é esse cara. Não, eu gosto dele, não tô falando mal, não. Uhum. É o tiozão grosso, bruto, ignorante, o tiozão do churrasco. É a cara do hétero macho dos anos 70, dos anos 60. Uhum. É o perfil. Agora, beleza. Agora, como um chefe de Estado, de Estado, eu acho que não cabe. Eu acho que tem coisas que não deve jamais sair da boca de um estadista, né? Isso. O cara que tá à frente, né? Isso aí, eu acho que não cabe. Mas pensa também. Tá, pensa, guarda pra você. Você é um estadista. Quando você fala, você representa muita gente. Exatamente né? isso. Você abre legalidade na nação. E tipo assim, cara, e não é só sobre falas, né? Não é só sobre falas. Apesar da fala ter um peso do caramba. Mas não é só sobre fala, né, cara? Tipo assim, é muito comportamento também, né, mano? Muito comportamento, assim, que não coincide com o cargo que ocupa e com o tamanho que tem. Na própria pandemia, a gente viu, mano, a gente não viu solidariedade do cara, assim, saca? Tipo, com o número de mortes, com nada, tipo assim, um bagulho bizarro. Frases do tipo, eu não sou coveiro, isso jamais. Agora sim, né, mano, beleza, a eleição passou, esse maluco perdeu, né, chutar cachorro morto também não rola nada. Mas o que fica, mano? O que fica? Porque assim,
O maluco já é passado, mas o que fica de herança dessa parada é que me preocupa, saca? Tipo assim, ó. Mano, o cara trouxe um sentimento novo no país. Não, eu acho que ele revelou o que já tinha, tá ligado? Sim. Ele trouxe à tona o que já existia. Tá Revelou ligado? exatamente isso. Sim. Tem um ditado popular que eu discordo. O ditado popular é assim: a ocasião revela o ladrão. Eu discordo desse popular, desse ditado que diz assim: a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o ladrão. Eu discordo. Porque pra mim esse ditado é: a ocasião revela o ladrão, não faz o ladrão. Faz, revela. Porque se eu tiver possibilidade de roubar, eu não vou roubar, porque eu não sou ladrão. Então, ela só revela quem é ladrão. Entendeu? Então, essa situação que o país aconteceu só revelou os corações. Essas pessoas que estão odiosas, que estão raivosas, revoltadas, só revelou quem eram. Acabou. Cara, eu concordo em partes. Tipo assim, ó. Porque assim, o que acontece, mano? Como a gente tá num meio também de... É um engodo muito grande, né, mano? É muita mentira circulando, é muita mentira rolando. Porque assim, por exemplo, eu concordo, eu conheço muita gente boa e que abraçou essa ideia, tá ligado? Eu conheço. Sim, então, tipo eu assim, também. Que são pessoas que eu não consigo classificar como pessoas ruins, tá ligado? Jamais. Jamais. Só que caíram nesse engodo, assim, porque assim, como a gente tá lidando com Pô, é uma tonelada de fake news, né, mano? De mentirada, de todos os lados, assim. Então, eu fico pensando assim, tem uma frase que eu ouvi cabulosa, que não sei nem se cabe, mas que a pessoa fala assim, ó, nem toda pessoa que votou no Bolsonaro é ruim, mas toda pessoa ruim votou no Bolsonaro. O cara meteu essa, assim. E apesar de ser um exagero, assim, meio pá, porque aí dá a impressão também que o outro lado, então, é um bando de anjo, né? Um bando de... Não tem pessoa ruim do outro lado. Não, a gente sabe que não é, né? Não é. Mas assim... Tem ruim dos dois lados. Apesar de ser um exagero, é uma parada cabulosa. Porque assim, pô, durante muito tempo nas matérias aí, mano, você via uns bagulho absurdo acontecendo, não falha um, mano. Ah, um caso de racismo, a senhora que atacou o cara lá, o humorista no prédio. Mano, não falha um. Você vai caçar a rede social, tá lá, Deus, pátria, família, tá ligado? Não falha um, mano. O médico lá que, pô, as mulheres operadas, anestesiadas, o cara sacava a pingola e punha na boca da mulher, que foi preso. Tipo assim, um monte de gente assim, bizarra nessa capa. Porque muitas vezes, o que me preocupa Vou falar agora um papo reto. Mas é doido eu gravar esse episódio num podcast que tá começando. Mas é muito retardado, vai dar merda. Mas vou dar um papo reto, me escuta aí você. Qual é o meu problema com o conservadorismo, com o moralismo? Que me irrita. É porque na maioria das vezes ele não toca a vida real, mano. Ele tá lá na Torre de Marfim, tá ligado? Sim. Decidindo o que é e o que não é. Ele não toca a merda da vida mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, na maioria das vezes ele tá ali intocável, decidindo o que é e o que não é, tá ligado? E na maioria das vezes, e aí é triste falar, mas esmagadoramente a maioria das vezes, ele é só um verniz, mano. Só um verniz. Que tá escondendo merda pra caramba, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, nessa onda conservadora, a gente viu muito isso. Casos absurdos, ia ver, pô, não dá nem mega, mano. Na maioria das vezes não errava. Puxava a micha, é aquilo, tá ligado? Uma onda conservadora nas redes sociais, né, mano? Família, não sei o quê. Mas tava lá sendo preso por um BO desgraçado louco, tá ligado? Então, tipo assim, como que funciona essa parada? É meio que uma projeção, né? Tipo assim, eu crio uma imagem e eu vendo ela pra que essa imagem ganhe toda a atenção e não venha atenção pro que realmente eu tô fazendo, tá ligado? Então, tipo assim, só que o que isso faz de ruim? Pô, eu sou totalmente contra o conservadorismo. Claro que não, tem um monte de coisas que eu sou conservador, tá ligado? Um monte de área que eu mantenho umas tradiçãozinhas, tá ligado? Apesar de ser mais doido, mais pra frente, mas eu mantenho. Então, assim, só que eu sou contra esse tipo assim, o meu problema com esse pseudo-conservadorismo é isso. Porque ele testemunha contra o próprio movimento conservador, tá ligado? Tipo assim, porque ele é só um verniz, ele é só uma capa, ele é só uma imagem, ele não é real. Ele não é pautado em vida, ele não toca o chão mesmo da realidade. Ele é só uma cortina de fumaça, um vislumbre ali, tá ligado, mano? Então, tipo assim, a gente viu muito isso nesse movimento agora, nessa onda conservadora, que não é só aqui, né, mano? Essa onda, ela é no mundo todo, né, cara? Esse movimento, assim, da polarização
da direita extrema, conservadora, assim, se levantando numa força absurda, ela é num monte de país, né, mano? Sim. Ela é num monte de país. Só que na maioria das vezes é isso, assim, a gente não precisa cavar muito pra ver que isso é só é só um verniz, mano. A gente não precisa raspar muito pra ter a real visão do que tá atrás daquilo, tá ligado? E aí eu acho que isso é um problema. Tipo assim, tanto pro próprio movimento conservador em si, tá ligado, mano? Quanto pra imagem que se cria dessa galera, saca? Porque, tipo assim, sei lá, aí parece que todos não valem nada, e também não é, né, mano? Sim. Tem muita gente que é sério no princípio da parada e que realmente defende algo porque tal, e vive aquilo e tal. Só que é bizarro, né, mano? Porque a gente, e inclusive, aí tem muito a ver com o que você falou, ali, a maior patente, né? Não quero entrar no mundo de ficar falando mal porque é pai, mas assim, família na terceira família. Tipo assim, defendeu a terceira, as outras duas nem tanto. Como é que é esse esquema de defensor da família? Tá ligado? Sim. Então, tipo assim, são coisas que começam a ficar meio assim, você fala, peraí, mano, é raso, né? É raso essa onda, né? Na verdade é o seguinte, eu acho que as pessoas são muito rasas em tudo. O que é o conservadorismo? É conservar quem está no poder. Veio da aristocracia. O que é a aristocracia? É o regime que funcionava na Grécia. E a Grécia entendia que uns são melhores que os outros. Então você é escravo, você é um funcionário, você sempre vai ser funcionário. Eu sou patrão, eu sempre serei patrão. E eu conservo assim. Então, eu sou dono de uma empresa, eu sempre serei empresário. Você é um peão, sempre será um peão. Se você quiser mudar isso, você é um subversivo. Você é um reacionário, um revolucionário. Pode crer. Então, é impossível um pobre ser conservador. Por quê? Porque ele está dizendo, eu tenho que continuar pobre, trabalhando para o meu patrão. E meu patrão sempre vai ser meu patrão rico. Se você conhece um pouquinho do cristianismo, você vai entender que o cristianismo ele é subversivo. Empreender faz parte do cristianismo. Todo empreendedor, ele é um subversivo, revolucionário, reativo. Caraca. Ele não é passivo. Uhum. Então ele não é conservador. Louco. Porque conservador é você comer sempre no McDonald's. Empreendedor é você montar um carrinho de cachorro-quente. Pode crer. Então, se eu sou um empreendedor, eu não posso ser conservador. Porque eu estou dizendo que eu quero conservar o que já está aí. Isso é o conservadorismo. Olha as pautas, as falas, eu fico de cara quando eu vejo alguns caras falando assim, não, porque essas pessoas estão muito progressistas. O que é progressista? É só procurar no dicionário. É o que está afim do progresso. Eu não quero que progride as coisas. Isso. Então, assim, qual que é a cabeça do conservadorismo? Eu estou falando de história, é conservar o que está, é manter. Então, eu sou um empresário, o meu filho estuda na Europa, faz administração de empresa. Você é o meu peão. O seu filho vai fazer Senai para fazer um curso técnico para continuar peão trabalhando para mim. Uhum. Entendeu? Entendi. Faculdade não é para todo mundo. Isso é fala de conservadorismo. E isso foi fala do ministro da moeda aí, né? Da porque é a fala do conservadorismo. Entendeu? Para que você quer faculdade? É. Você vai fazer um curso técnico, porque você é peão. Então você vai aprender como um peão aperta botão, porque eu preciso de você como mão de obra. Só que olha que engraçado. Você colocou aí o conservadorismo numa ótica econômica, que na real é o que é. É. Só que no Brasil ela vem maquiada de pautas morais, né? Sim. Ela vem maquiada de pautas morais. O jogo. Tipo assim. Isso. Então, peraí, mano. No econômico, o Brasil é um país com mais pobre do que rico. Isso. Então, se a gente entregar o conservadorismo numa pauta econômica, não vai bombar, né? Por quê? Porque, como é que a gente vai convencer o pobre que ele tem que continuar querendo ser o pobre? Peão, sendo empregada doméstica. Não pode ir pra Miami. Vai fazer o que em Miami? O patrão continuar sendo o patrão. Como que a gente vai convencer o cara disso? Não convence. Aí o Brasil, país religioso, com uma moralidade fake pra caramba, mas altíssima, né? Tipo assim, um negócio moral meio ridículo, que aqui é sinistro, mas existe. Tá aí a receita para convencer é essa. Coloca o conservadorismo num contexto moral.
Então, tipo assim, ó, não é sobre convencer o peão a continuar peão pro patrão continuar patrão. Não. É uma parada moral. É sobre sua família não ser destruída. Sobre a sua igreja não fechar. E aí pronto, mano. Aí o engodo tá pronto e leva geral. Tá ligado? Olha como o bagulho é sinistro. Não, mas aí que Porque tá. se ele vier, o conservadorismo vier nessa pauta que você colocou, não vai ganhar ninguém, mano. Mas essa é a pauta. Mas essa é a real, Essa é a real. É a real. Olha do mas que aí me aqui xingaram. ele vem maquiado de moral. Olha do que me xingaram. Você é um progressista. Obrigado. Valeu. Ué. Eu quero progresso, Valeu, eu quero mudar, eu quero evoluir, eu quero progredir, é exatamente isso. Mas isso, verdade, isso pro conservadorismo é ameaça. Entendeu? Então, no conservadorismo é o quê? É conservar o que já tá, a hegemonia. É conservar a hegemonia. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente fala de moralidade, então vamos lá, beleza. Família. Então, qual é a maior luta do movimento LGBT? Qual é a maior luta? Família. Eles são os que mais lutam para a família. Eles querem ser considerados como família. Eles querem poder adotar filho. Eles querem poder casar no religioso. Eles querem ter família. Eles são os que mais lutam por família. Ó, escuta. Os conservadores saem tudo. Volta, gente, calma. Eles querem ser família. Só que é o seguinte, vamos lá. Por que eles querem ser família? Porque o estilo de família tradicional não supriu a carência emocional que eles tinham. Não comportou. Não comportou, não supriu. Então, tipo assim, ó, esse tipo de família aí não supriu o que eu necessitava de família. Talvez eu vou fazer uma aqui que seja melhor. Porque essa família que existe, aí todo homossexual é filho de uma família heterossexual. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que são pautas que precisam ser conversadas. Esse que é o lance, conversada. Isso. A galera, o problema assim, aí é outra BO que eu tenho assim com o conservadorismo. Tá num mundo em constante mudança, mas não tá disposto a conversar e dialogar as mudanças. Tipo assim. Querem conservar. Então tipo assim, mano, não tem como. Galera, não tem como. O bagulho tá mudando, tá girando. Tem uma frase do Senhor dos Anéis que é muito louco, mano. Que a elfa fala assim, ó. O mundo está mudando. Eu posso sentir na água, na terra e no ar. Louco. Porque é real, tá tudo mudando, mano. Se a gente não tiver disposto... Não tô falando sobre abrir mão das coisas que eu acredito e dane-se. Não, mano. Não. Mas é sentar e conversar. Por exemplo, o que a gente viu? Nessa onda de trazer o conservadorismo maquiado de pautas morais, ganhou-se os evangélicos, assim, 90% de baldada. Por quê? Porque são pautas morais, né? Então, tipo assim, não, vai fechar a igreja, seu filho vai virar homossexual, aquelas coisas todas ali. Mamadeira de piroca. Aquelas coisas todas ali que foi rolando e é um medo, né? Lógico que é um medo da família tradicional. É um medo, né? Tipo assim, não quero que mude isso, né? Eu quero que, quem tá falando, que conserve do jeito que é e tal. Então, ganhou-se a massa ali evangélica, né? Com essa ideia, com essa onda. Só que, cara, aí é um bagulho assim muito louco, mano. Aí é onde começa pra mim chapar assim e falar, não tô entendendo mais nada, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, então, tipo assim, ganhou a massa evangélica passou a militar por aquilo ali, a defender aquilo ali, né? Então, tipo assim, essa é a defesa, é essa. A ponto de que essa defesa quebre pontes e diálogos que poderiam estar acontecendo, né? Então, assim, defesa, quando a gente fala defesa, não é ponte, é muro. Então a gente levantou muros, né? Se cerca ali, não estamos abertos para essa troca de ideia, mesmo que todas essas pautas são problemas dentro da própria igreja. E problemaço dentro das próprias igrejas, né? A homossexualidade é uma realidade dentro das igrejas, tá ligado? Adultério. São tudo realidades, assim, são falhas nessa impecável folha da pauta moral que estão dentro da igreja também, tá ligado? Só que aí não, eu levanto um muro e isso aqui não tá aberto a diálogo, né? Sim. Não tá aberto a diálogo. E, mano, a partir do momento que não tá aberto a diálogo, logo eu também não resolvo os de dentro. Esse BO que existe aqui dentro também. Então, tipo assim,
fica um bagulho, mano. E aí vai pros bizarrices, né? Aí começa a nascer as bizarrices malucas, né? Que, tipo assim, automaticamente, peraí, eu sou cristão. Então, se todo o povo cristão fechou com esse aqui, então automaticamente esse aqui é o demônio, tá ligado? Sim. Por quê? Porque faz parte da realidade da igreja, da religião, da cultura evangélica, demonizar tudo aquilo que não faz parte da nossa paradinha ali. Então, assim, ó, não tá aqui, é demônio, né? Então, outra religião, outra fé, demônio. Ah, demônio. Ah, votou no fulano, demônio, tá ligado? Por quê? Porque não tá dentro do que o grupo concordou. E aí começa as bizarrices, né, mano? Então começa as bizarrices assim, de medir a sua espiritualidade por quem você vota, né? Não importa, mano, a vida que você dedicou. Por quem você não vota. Por quem você não vota. Entendeu? Eu não voto. Eu faz 20 anos que eu não voto. 20 anos que eu não voto. Acabou. Você é um isentão comunista. Acabou. É isso aí que fala. Então, tipo assim, ó. Não importa se você teve uma vida de entrega na causa, na missão, no evangelho. Não importa. A partir de agora, tu não é. Tu não é. Tu é falso, tu é fake, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, a gente começa a enxergar um monte de bizarrice, mano. Que a gente fala assim, caraca, mano, tem alguma coisa muito doida, né? Tipo assim, porque aquele papo de que maior é o que nos une do que o nos separa foi pro lixo, né, mano? Tipo assim, não, tá ligado? Não é. Não, e aí o que eu mais me assusto é o seguinte. O primeiro sentimento que o homem tem quando se afasta de Deus é o medo. O homem criado por Deus, existia no Éden. Deus todos os dias descia na viração do dia para falar com ele. E aí ele erra e se esconde. E aí Deus fala, Adão, aonde você está? Ele fala, Senhor, ouvi a sua voz e tive medo. Opa, pera lá. Se você está com medo, você está na mentira. Porque eu sou o perfeito amor e o perfeito amor lança fora todo o medo. Né? Então no amor não há medo. Se você está no amor, você não está mais em mim. Você saiu de mim. E o primeiro sentimento que você tem quando você está fora de mim é o medo. Então, quando eu vejo uma igreja em 2018 fazer aliança por medo, votar por medo, escolher candidato por medo, eu falei assim, é impossível Deus estar nesse negócio. Porque foi Deus que falou que o perfeito amor lança fora todo o medo. A Bíblia diz que Deus é amor. E no amor não há medo. Então não tem como Deus e medo estar no mesmo lugar. Não existe Deus e medo no mesmo lugar. Se Deus está, medo sai fora. Se o medo está, Deus não está. Então, mas aí entra numa resenha que a gente falou no outro episódio aqui, sobre assim, ó, o que é pregado hoje não é evangelho, né? Não é evangelho. Porque assim, ó, a base da religiosidade é o medo. Então... Sempre foi a maior ferramenta da religiosidade é o medo. Sim. Taca medo no povo e rédea. Só que não é Deus. Aí não é Deus. Aí Cristo veio para acabar com isso. Cristo, ele vem porque tinha lá o véu, tinha o Santos dos Santos, que o sumo sacerdote entrava, e segundo a história, né, que isso não está na Bíblia, mas a lenda conta, e eu acredito que era verdade, porque era medo, né, o sacerdote tinha sininhos na ponta, enquanto ele ficava mexendo, se ele não tivesse santo, quando ele entrasse na presença de Deus, morria, puf, e aí puxava a corda, se o barulhinho parasse, puxa a corda que morreu, medo, Uhum. Era medo, não era qualquer um que entrava na presença de Deus, medo, e aí Cristo vem e rasga o véu. Por isso que eu digo que todas as religiões são nocivas. Por quê? Porque a palavra religião é religare, religar o homem com Deus. Só que Cristo vem para dizer que Deus agora vai habitar dentro de nós. Ele fala assim, se você acreditar nisso que eu estou te falando, se você crer nessas palavras que eu estou falando, eu e meu Pai viremos e faremos morada em você. Deus habita em nós. Então como eu vou me ligar com quem está dentro? Toda religião apresenta um Deus fora. Um Deus que pede oferenda, um Deus que pede culto, um Deus que pede dízimo, um Deus que tem uma câmara de tortura chamada inferno, um Deus que castiga, um Deus que pesa a mão. Isso é religião. Uhum. Cristo vem e apresenta um Deus dentro. E agora em Cristo, Deus não é alcançado, Deus é revelado. Ele é manifesto. Nós, como cristãos, mostramos Deus para o povo. O mundo inteiro busca Deus. Uhum. 90% das religiões buscam Deus. Por que as igrejas estão cheias?
Qual é o Deus que eu estou revelando? Qual é o Deus que eu estou mostrando? Quem é o Deus que está sendo apresentado através da minha vida? Né? Aí a gente consegue entender a passagem que erroneamente as pessoas dizem que Pedro negou Jesus. Pedro não negou Jesus. Né? Você conhece a passagem lá? Nos evangelhos diz que Jesus está falando com os discípulos e fala assim, ó, mano, é o seguinte, tá chegando a hora, eu vou morrer, vou sair fora e todos vocês vão se dispersar, porque está escrito, é necessário que se levante no madeiro. Aí Pedro fala, não, ainda que todos te dispensem, Senhor, ainda que todos eles saiam fora, eu vou morrer com você. Tô junto, vou morrer junto. Jesus falou, menos, Pedro. Calma aí. Menos, se Pedro. Emociona não, se emociona não, menos. Como eu estava dizendo aqui para vocês, pessoal, Pedro, não, mano, eu vou morrer com você. Senta ali, Pedro. Pedro, é o seguinte, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Só para você ficar ligeiro, tá? Pessoal, vamos continuar aqui. E aí, pá, Jesus vai preso. Jesus vai preso e Pedro vai atrás, porque Pedro ia morrer. Pedro estava disposto a morrer por Jesus, porque quando eles foram prender Jesus, Pedro saca da espada e vai para cima do Malco, mano. Mete-lhe a facada na orelha. Holyfield, né? Ele falou, vou morrer com Jesus, mano. Ele estava disposto a morrer por Jesus. Pode crer. E aí, pá, prenderam Jesus. Aí Pedro vai atrás. Conheci um maluco, conheci uma mina que trampava na portaria. Ela tá lá na porta do palácio, que levaram Jesus pra dentro do palácio. Ele cola lá, o cara chama a mina, ó, mano, dá pra abrir aí, tem um camarada meu. Desenrola a pulseirinha VIP, cai pra dentro. Cai pra dentro. Aí é o seguinte, a mina, na hora que ele tá entrando, fala assim, ô, mano, você não é um deles? Então. E ele fala, não, mano, não conheço, não sei quem é. Porque ele ia morrer, ele tava disposto a morrer por Jesus. Tô só passando aqui. Saiu andando. Aí João conta que tinha uma fogueirinha e ele parou na fogueira. Os caras lá fumando baseado na fogueirinha, Pedro cola na fogueira, e os caras na fogueirinha, de repente um cara dá uma bola, quando passa pra ele o baseado, fala, não quero não. Aí ele olha pra cara dele e fala assim, mano, você não é um deles? Pedro fala, não, mano, não conheço, e sai correndo, porque a ideia de Pedro era morrer, vou morrer com Jesus. No meio do caminho, tromba o primo de Malco, o moleque que ele cortou a orelha. Ele olhou e falou, mano, você não tava no jardim, se não é um deles? Ele falou, não, mano, não sei quem é, nunca vi. E aí o galo canta, Jesus olha, tá bem no canto passando a hora assim, ó, e ele sai amargamente para chorar. Né? Essa história a gente conta nos 3 evangelhos. É o seguinte, Pedro não negou Jesus. Pedro estava disposto a morrer por Jesus, ele estava indo para morrer com Jesus. Pedro, porque ninguém nega Jesus. Jesus é Salvador, Jesus é Deus. Pedro negou Jesus para quem precisava ouvir de Jesus. Se na portaria aquela mulher falasse assim, tu não é um deles? E ele falou assim, sou. Esse cara é o Messias, mudou a minha vida e vai mudar a sua. Ele morreria por aquela mulher. Mas por uma Dona Maria qualquer, Pedro não está disposto a morrer, não. Ele falou, não, mano, por essa Dona Maria, não. Aí ele para na fogueira. Os caras falaram, mano, você não é um deles? Ele fala, sou, mano, esse cara é o Messias e mudou a minha vida. Ele morreria por aqueles caras, mas por um maconheiro qualquer, ninguém quer morrer. Por Jesus eu morro, que é Deus. Mas por um maconheiro, não vou morrer, não. Ele encontrou o moleque, ele falou, você não é um deles? Ele falou, sou, mano, esse cara é o Messias e mudou a minha vida. Caraca. Sabe o que ia acontecer? Ele ia morrer por um inimigo. Pelo inimigo eu não tenho coragem de morrer, mas por Jesus eu morro. Então Pedro não negou Jesus para Jesus. Pedro negou Jesus para quem precisava ouvir de Jesus. Tá, pega, mano. Então toda vez que eu quero ter razão... Explode sua cabeça aí, vai. Toda vez que eu quero ter razão, eu tô negando Jesus para você. O cara fala assim, você não é um deles? Aqui não. Aqui eu quero que bandido bom é bandido morto. Ué? Mas que evangelho é esse? Como assim? Como assim? Não, eu quero meus direitos, eu sou crente, mas não sou bobo. Toda vez que eu uso essa frase, eu estou negando Jesus. Caraca. Toda vez que eu quero ter razão, eu estou negando Jesus. Para quem precisa ouvir. Porque para Jesus a gente não nega. Jesus é Deus, é Salvador. Eu nego para o meu vizinho. Quando eu vejo ele vindo e eu não seguro o elevador para ele subir. Eu nego no trânsito, quando o cara tem que passar, eu acelero. Eu nego pro meu patrão quando eu fico vendo besteira e pornografia na internet, roubando a hora do trabalho que ele tá me pagando. O cara falou, você não é um deles? Nas redes sociais, aqui não. Aqui eu não sou não, aqui eu nem conheço. Eu só sou no domingo, no culto, levanto a mão, choro, louvo. Aqui eu não sei quem é. Né? Então, Pedro negou para as pessoas, porque Pedro, por Jesus, ele morria, mas como Jesus, ele não queria morrer. Então, quando a gente tem uma revelação, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que pegar ela e jogar de volta na Bíblia. Se tiver base bíblica, a gente fala para os outros. Se não tiver, a gente guarda para nós que Deus falou com a gente. Então vamos jogar de volta na Bíblia essa revelação. Jogamos. Jesus volta.
Vai atrás de quem? De Pedro. Senta com Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pedro, decepcionado, fala, te amo, Senhor. Pedro, você não entendeu nada, Pedro. Me amar é fácil, eu sou Deus, eu sou Salvador. Você me ama, Pedro? Ame pessoas, apacente as minhas ovelhas. Você prova que me ama amando pessoas. Pedro, tu me amas? E ele diz, amo, Senhor. Você não entendeu nada, Pedro. Me amar é fácil, eu sou Deus. Ame pessoas, apacente as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro? Tu sabe, Senhor, eu não sei mais de nada. É isso aí, Pedro. O dia que você amar pessoas, você me ama. Aí tem uns meio desinformado que diz o seguinte, não, porque aqui no primeiro amor ele disse ágape, no segundo ele disse fileu, no terceiro ele disse estrogê. Mentira. Jesus falava hebraico. Então ele não falou ágape e fileu e estrogê porque isso é grego. Jesus falava hebraico. Entendeu? Então ele mostrou para Pedro, me amar é fácil. Você me ama? Amando pessoas. Vamos jogar de novo, para a gente finalizar esse pensamento. Joga essa revelação de novo dentro da Bíblia. Muitos naquele dia chegarão e dirão, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós curamos enfermos. Em teu nome nós expulsamos demônio. Em teu nome fizemos maravilha. Ele fala, mano, nem conheço vocês. Ó, vamos para lá, pro inferno. Mas por que, Senhor? Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive preso e não me visitaste. Eu tive nu e não me vestiste. Estive doente e não fosse me visitar. Eu tive forasteiro e não me abrigaste. Quando, Senhor? Quando você não fez para as pessoas, você não fez para mim. Porque você me serve servindo pessoas. Você me ama amando pessoas. Agora vem vocês, vagabundo. Entre pro gozo bendito do meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive preso. Quando, Senhor? Quando você fez para um desses pequeninos. Não é nem para grande, não é nem para cara top, é para aqueles vagabundos mesmo, lá para os pequenininhos. Quando você serviu eles, você serviu a mim. Porque a gente serve a Deus servindo pessoas. A gente ama a Deus amando pessoas. E para fechar agora, primeira carta de João 4. Fala assim, ó. Se você diz que você ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Como você pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem você vê? Acabou. Eu amo a Deus amando pessoas. Eu sirvo a Deus servindo pessoas. Eu nego a Deus, eu nego a Jesus negando para pessoas. Caraca. É isso. Traz o violão, a gente vai fazer o louvor final. O Pix vai aparecer aqui na tela, você pode mandar seu dízimo e o culto está encerrado. Oh, glória! Mano, esse bagulho, você falou um bagulho muito forte aí, assim, que eu gostaria de abrir uma resenha. Você falou assim, ó, estão dispostos a morrer por Jesus, mas não estão dispostos a morrer como Jesus. Isso. Isso é muito doido, tá ligado? Tipo assim, ó, quando deixa eu pensar como é que eu vou explicar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo que você vai entender. Eu sou tão pró-vida, que eu tô disposto a destruir uma vida pra defender o movimento pró-vida, tá ligado? Entendi. Tipo assim, ó, a minha defesa pelo ideal do bagulho é muito maior e muito mais forte do que a minha defesa pelo real do bagulho. Forte. Tá ligado? O Sim. ideal é uma coisa e a cultura real é outra coisa. Então, tipo assim, no nosso ideal, né, mano? Nosso ideal cristão, a vida é sagrada, é a vida. Né? Já falei isso aqui e vou falar isso sempre. Sagrada é a vida. Só que na nossa cultura real, a vida tem embates, mano, que são punk rock. Tá ligado? São punk rock. Como, por exemplo, uma menina de 11 anos estuprada que engravida. Tá ligado? E aí, né, mano? Tá ligado? Sim. Tipo assim, o meu amor e a minha fidelidade ao ideal vai ser a ponto de talvez destruir o real ou de não abrir um diálogo sobre aquele embate ou não, mano. Tem uma frase do Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Nossa, eu quis meter um alemão no podcast, eu sou cara de pau. Acho que é assim que fala o nome dele. É isso aí. Que ele fala assim, ó, ele tá falando sobre a igreja, o livro Vida e Comunhão. Ele fala assim, ó, quando o meu amor pela comunidade ideal for maior do que o amor pela comunidade real, eu mato a comunidade real. E é do caramba essa fala dele. Forte. Que se ele amar o ideal de igreja, mais do que ele ama a igreja, com as falhas que ela tem, ele mata a igreja. Sim, então, forte. Se você levar isso pros princípios e pras pautas morais, vamos trazer aí pras pautas morais.
Por exemplo, você falou uma parada aí sobre a questão da homossexualidade. Quantas... E eu falo isso sem crise nenhuma e sem medo nenhum, porque eu conheço, eu já troquei muita ideia. Quantas vidas não foram destruídas por um amor a uma moralidade ideal? Sim. E aí eu matei a vida real aqui, porque ela não se encaixava nesse ideal. Tá ligado? Então eu acho que assim, ó, esse amor excessivo a um ideal que não toca mais a vida real, ele é religiosidade, ele não é cristianismo. Sim. Porque o máximo de Jesus, assim, que eu acho sensacional, é o quanto que toca a vida real, mano. É o quanto que tem solução e que é preparado pra vida real, pras dores reais, pros problemas reais. Mano, não teve nenhuma passagem que Jesus foi pego de surpresa e falou, ah, não, aí eu não sei, aí moiou. Vê aí vocês aí, que aqui eu não tenho opinião sobre isso. Não teve, mano. Todos os embates foda da vida real que chegava, Jesus só 2 palavras, e puf, quebrava, mano. Ah, tamo aqui, a lei fala, vamos... Demorou, apedreja mesmo aí, quem não tiver pecado começa. Pronto, quebrou todo mundo, desarmou todo mundo. Porque assim, ó, o amor de Deus é um amor real pra lidar com problemas reais. Então assim, se o meu ideal cristão, moral, evangélico, ele não consegue atuar na vida real, ele é um fake, mano. Acabou. Então assim, o que a gente viu nesse movimento conservador, de direita, evangélico? Ele viu uma galera que ama, e eu não tô falando aqui que o amor dessa galera não é real. É real, mano, pelo ideal. Só que a ponto de abandonar o real, me abandonar as problemáticas reais em prol daquele ideal de nação, tá ligado? Então, tipo assim, eu quero ter um presidente cristão porque o Brasil tem que ser um país cristão. Mas é um país, não é uma igreja. Não adianta ter um líder cristão que todo mundo vai... Não, mano. Então eu vou implantar leis e todo mundo vai ter que orar de manhã na escola ou rezar um Pai Nosso. Mano, como assim? Isso é um país, tá ligado? Não é uma igreja. Então, tipo assim, teve alguém que, quando o Bolsonaro perdeu, teve alguém que postou, não lembro quem foi, eu achei uma frase muito forte. Falou assim, pronto, acabou, entendam, o Brasil não é uma igreja. E eu achei isso do caramba. Por quê? A galera queria transferir pro Estado a responsabilidade que é da igreja, de fazer ali o correzinho de evangelização, de convencer as pessoas sobre o amor de Deus e tal. Que nem é a obrigação da igreja, porque quem convence mesmo é o Espírito Santo. Mas assim, a nossa missão de expandir a parada queria transferir para ser obrigatória através do Estado, né? Então, tipo assim, eu quero um presidente cristão que vai defender os interesses cristãos e tal. E todo esse apego a esse ideal moral, tá ligado, mano? Mas que é totalmente distante da nossa realidade moral, mano. Cara, tanto de país quanto dentro da própria igreja. Não existe, o ideal de moral que o evangélico tem não existe nem dentro da própria igreja. Qual é, mano? Não, isso que você tá falando assim, ó, ficou muito claro nas pautas. Vamos voltar pra pandemia. É o seguinte, gente, temos que abrir os comércios, senão vai acabar com tudo, o pessoal vai morrer, e se morrer, morreu, não sou coveiro, tem que ser assim, abrir as igrejas. Pá, então beleza. Então a velha arada, os doentes. O ex-bigodudo bravejou, gritou, né? É. A igreja está sendo perseguida, não pode abrir. Morreu. Aí vamos lá. Aí vamos pra pauta que você falou. Aí uma jovem de 11 anos foi lá abusada, pá, vai ter um filho. Não, agora somos a favor de vida. Pera lá, qual vida que vocês são a favor? De um velho, dos velhos, dos debilitados, dos frágeis. Esses podem morrer pela economia. Então qual vida que vale mais? De um feto que não nasceu ainda ou de um velho que já viveu? Então tem valor a vida? Como que é isso aí? Só pra eu entender, porque eu não consegui entender qual isso. Vida, né? Qual porque isso, eu vi a galera gritando, eu sou a pró-vida, mas no Covid não usava máscara, aglomerava. Não, aí eu falei, ué. E você quer ver um bagulho louco? 99% da galera pró-vida é a favor de pena de morte. A favor de bandido bom, bandido morto. Isso é muito doido, cara. Isso, e aí? Qual vida? Tipo assim, qual é a vida? Qual é a vida? Tá ligado? Isso. Então, mano, é um monte de incoerências, assim, que falando de fé cristã não tem muita lógica. Exatamente isso. Falando de fé cristã. Porque a plataforma que a gente usa aqui é o cristianismo. Sim. Acabou. Então, o cristianismo não é direita, o cristianismo não é esquerda. A gente não tem partido. Uhum. A gente tem um estilo de vida, um lifestyle. Cristo veio aqui mudar o mindset. Ele veio pregar o arrependimento, é mudança de mente. A palavra arrependimento é mudança de mente. Uhum. Então, onde eu acho que houve o erro? Quando a igreja tomou um partido. A partir do momento que a igreja toma um partido, ela apaga o farol.
Porque a igreja é o farol da sociedade. Ela é referência. Ela tem que brilhar como referência. Vamos imaginar comigo agora que coisa linda. Olha aqui, imagine agora a Covid. A igreja assume o papel dela e fala assim: presidente, o senhor não precisa cuidar dos nossos membros. O que o senhor der de auxílio para o cidadão brasileiro, a igreja vai dar para os seus membros. Então, Quadrangular, Assembleia de Deus, Batista, Bola de Neve. Então, assim, quem tem dá, quem não tem recebe. Porque é o seguinte, teve muita gente que não passou necessidade. Jamais, né? Só que teve muita que passou necessidade. Então, o que acontece? O presidente do país só iria cuidar de 70% da população. 35% ia ser cuidado pela própria igreja. Chamar a responsa, né? Chama a responsa. Mas aí, como a igreja é farol, sabe o que ia acontecer? Sabe o que ia acontecer? Porque agora a igreja brilhou uma luz. A igreja fala assim, ó, presidente, a gente é a favor do país. A gente quer que a economia não acabe. Então é o seguinte, presidente, não se preocupe com os nossos membros. Quem é membro da igreja vai receber o tanto que o senhor der. Se o senhor der 600, a gente vai dar 600. Irmãos, se você precisa, faz a ficha, vem pegar. Irmão, quem não precisa, ajuda a pagar. E vai fechar a conta. Só que aí, como a igreja acendeu essa luz, sabe o que ia acontecer? O velho da van ia ver isso aí e falar assim, agora é o seguinte, todo mundo que comprou na van, eu vou dar também. Chega aqui com uma notinha que você tiver aqui da van, para toda a família dos meus funcionários, eu vou dar. Presidente, não se preocupe com a van. Aí, os justos ia falar, opa, pera lá. É o seguinte, todo mundo que é funcionário da minha empresa, eu vou fazer a mesma coisa. Aí o Abílio Diniz, opa, pera lá. Por quê? Porque a igreja é farol. Ela dá direção. Ela dá direção. O povo está perdido porque não tem direção. Porque não tem referência, porque não tem um farol. Ao invés de o povo imitar a igreja imita o povo. Pode crer. Ao invés de os empresários olharem, pô, olha o que a igreja está fazendo, rapaz. Não, eu vou fazer também, eu sou empresário. Isso é o livre comércio, o liberalismo, o capitalismo acaba com o Estado, por quê? Porque os empresários, qual que é a ideia do liberalismo? Vamos acabar com o Estado e o empresário vai cuidar da sociedade. Esse é o liberalismo, acabamos com o Estado e o empresário cuida. Mas qual é a referência que o empresário tem? Quem vai cuidar? A igreja está dando a referência. Aí, empresários, ó, vamos lá. Com certeza nas igrejas tem empresário. A igreja vai estar assumindo isso. O empresário da igreja fala, poxa, mano, minha igreja está fazendo isso, eu vou fazer também. Isso é louco. Acabou, isso é evangelho. Isso é evangelho. Só que é engraçado, porque assim, a gente vive uma realidade tão distante de uma parada assim, que é quase ficção, assim, é quase um Harry Potter ouvindo, assim, né? Tipo assim, o que poderia acontecer mas se a imagina, igreja tomar... Mas imagina... Porque é muito distante, né, cara? Não, mas imagina se o Edir Macedo fizesse isso com seus membros. Se a Assembleia de Deus fizesse isso com seus membros. Uma pegada meio Zaqueu, né? Acabou, velho. Mas a gente tá falando de uma crise. A gente tá falando de uma pandemia. Você tá entendendo? É o seguinte, eu também não consegui entender irmãos que se intitulavam evangélicos prosperar na crise, na pandemia. Porque é o seguinte, pandemia é emergência. E é o seguinte, emergência quer dizer que você tem reserva para emergência. Então, toda a reserva que eu tive para emergência eu gastei. Eu não precisava, mas tinha um monte de gente perto de mim que estava precisando. Então, não tinha como. Isso aqui eu tô falando aqui, meu filho estava junto comigo, mais 2 amigos. Eu abri mão de uma comissão milionária. 14 milhões de reais eu iria ganhar numa comissão, numa venda de teste do Covid. Superfaturado. E quando eu vi o tanto de dinheiro que eu ia ganhar na desgraça da sociedade, eu falei, isso não é de Deus, mano. 14 milhões mudaria a minha vida. Da noite pro dia. Dá pra fazer um churrasquinho, né? Mudaria a minha vida. E quando eu vi isso, quando eu vi a sujeira que estava na época do Covid, quando chegou o Covid, o que aconteceu? Uma semana eu fiquei dentro de casa e não aguentei mais. Falei, vou ficar louco. Falei, preciso fazer alguma coisa relacionada ao Covid. E aí, fui pra lá, fui pra cá, comecei a vender máscara, depois comecei a vender álcool gel, e daqui a pouco teste. A galera querendo teste, e aí eu vim pra São Paulo, só entrava aqui em São Paulo, tudo fechado, parecia filme, mano. Vim eu e meu filho, tudo fechado, só entrava aqui em São Paulo quem tava envolvido com o Covid. Eu falei, eu tô envolvido com o Covid, começamos, e pai, fui. Resumindo, pra resumir a história, eu viabilizei a venda do teste no Brasil,
fazendo uma parceria na China. Eu tenho todos os documentos, eu tenho tudo. Porque não estava tendo teste, não estava tendo teste no Brasil. Então não estava... Bem no começo do Covid. E eu consegui testes na China a $1,50. Fechei com 2 hospitais gigantescos aqui em São Paulo, talvez eu não possa falar o nome deles. Fiz reunião com os diretores dos hospitais. Tirei todo mundo e coloquei os caras direto na China e resolvi isso. Mas antes de eu resolver isso, eu estava com a possibilidade de colocar 14 milhões no bolso de comissão. Quando eu vi o cenário, eu falei, não, cara, eu não acho justo. No meio da desgraça, um monte de gente morrendo, famílias sendo destruídas, e eu aproveitar disso para ganhar dinheiro. Talvez eu esteja errado, talvez eu devia ter feito isso. Mas eu, como um cristão, não achei ético da minha parte tirar proveito da desgraça alheia. E depois que pegou geral, a galera foi presa, meu filho, pai, olha fulano, fiz reunião com todo mundo que foi preso, com meio mundo, foi uma loucura, cara. Uhum. Porque eu tava vendendo, eu sou vendedor, eu entrei no meio, eu entrei no lobby. Quando eu cheguei no meio do lobby, quando eu vi o negócio, no meio do lobby que eu tava assim, cara, eu via comissões milionárias, eu vi pelo menos 3 caras ficar milionário no Covid. E era assim, o teste que chegava aqui por $5, que vamos lá, dava aí R$28, eu vi ser vendido por R$150. Só que a gente tava falando de 400 mil testes. Muita coisa. Então, assim, e aí eu vim pra cá, pra São Paulo, eu e meu filho, participamos disso, fomos ameaçados de morte, foi uma loucura o negócio, foi filme, foi legal. Ficamos um mês aqui. Gastei dinheiro, não ganhei dinheiro, voltei, mas fui um dos pivôs para conseguir viabilizar o teste no Brasil. Teve mais pessoas fazendo isso, mas eu fui um dos. Lá do começo do Covid lá atrás. Né? E acho que foi legal. Porque de uma maneira não assim midiática, né? Mas eu consegui ainda ajudar muita gente fazendo isso. Né? Então, eu vejo que as pessoas, ela pode fazer o básico. A gente não precisa esperar o presidente, o governador, o prefeito. O básico. Porque a gente fala de corrupção, e é fácil falar de corrupção. É fácil falar do Lula bandido, pilantra, roubou a gente. Só que a gente esquece quando a gente vai para Miami e traz um monte de coisa, tira da caixa e chega aqui, entra e não paga imposto. Isso é corrupção. Pastor que vai comprar o som da igreja em Miami e não paga impostos. Abre os olhos. Isso é corrupção. Então, assim, entenda. Eu não estou querendo condenar ninguém nem julgar. Eu estou falando que as coisas têm que conversar. Até que nível, até que ponto a corrupção é corrupção, até que ponto... você está entendendo o que eu estou falando? Porque é o seguinte, a gente fala de corrupção, mas é quando a gente para pôr o estar ali do carro, se o cara acabou de passar, então eu vou aumentar as horas. Cara, eu acho que mais do que isso, assim, tipo assim, mano, infelizmente a nossa situação no Brasa faz tempo que é bem zoada, assim, tipo, é meio ilusão esse lance, assim, de, poxa, agora chegou o cara que não tem corrupção. Pô, mano, aqui é Brasil, qual é, né, mano? Acabou. Não existe isso aí, né? Então, assim, independente disso ou não, é ou não é tal, não tá, eu acho que não é nem sobre isso, assim, a minha crise com a parada que rolou, assim, política no Brasil não é nem sobre isso, pra falar real pra você, porque... Mano, eu tenho 41 anos, eu ouço falar de corrupção desde que eu me conheço por gente, cara. Então, tipo assim, corrupção faz parte da merda da cultura, infelizmente, cara. É um bagulho zoado, igual você falou. É o político, mas é também nas pequenas atitudes. O brasileiro, o político é um brasileiro. O político é um brasileiro com poder. Então, tipo assim... Mas o que eu acho que o que mais me incomodou nesse jogo todo mesmo foi essa parada, assim, desse verniz moral sobre as paradas, saca? Tipo assim... Isso me deixou bolado, assim. Principalmente por pegar o pessoal da fé, assim. Isso me deixou bem bolado. Porque eu acho que talvez isso mostrou uma fragilidade muito grande da galera da fé em entender o que é moral segundo o evangelho, segundo... Tá ligado? Tipo assim, mostrou uma total alienação da real do bagulho, assim. Tipo assim,
Porque parece que qualquer mano, pô, eu tô medindo minhas palavras pra quem tem uma outra visão que tá assistindo não se sinta ofendido. Mas parece que qualquer maluco que fala 3 palavrinhas mágicas, Deus, pátria, família, parece que já era, entendeu? Tipo assim, nossa, então tipo assim, isso mostra pra nós assim, pra todo mundo, que talvez o povo que levanta a bandeira assim, moral e da verdade e do evangelho, talvez, cara, tem uma total desconhecimento do que talvez seja essa parada, saca, mano? Porque assim... Talvez não. Então tipo assim... Não tem conhecimento. Tem uma parada, tem uma frase de uma música que fala assim, sabe o que é pior do que perder a fé? É encontrar o santo e não reconhecer quem é. Tá ligado? Então, tipo assim, ó, parece que é pior do que, tipo assim, sei lá, mano, do que alguém que nem tem fé. Porque assim, eu declaro que eu tenho, que o pai, de repente eu esbarro nele, assim, não reconheço quem ele é e tô levantando uma bandeira aqui, tá ligado? Então, tipo assim, pra mim, em toda essa guerra moral que foi levantada, essa onda que foi colocada, eu acho que o pior, assim, de tudo, assim, nessa questão política foi isso, assim. Foi usar essa bandeira moral somado à falta de conhecimento da maioria da galera com relação a isso pra pautear assim, algumas coisas, pra meio que manipular algumas coisas. Assim. Pra mim, o pior de tudo foi isso. Assim, o que me irritou assim, nessa questão toda foi isso, saca? Tipo assim... E a galera abraçar, né, cara? E a galera abraçar, assim... E aí começam a abraçar e levantar bandeiras que já é até perigosa, tá ligado? Por exemplo, a gente vê a galera aí pedindo ditadura militar, né, mano? E tal, e tipo assim, mano, é um assunto extremamente perigoso, tá ligado? Sim. E, tipo assim, pedindo isso em nome de justiça. Em nome da justiça. Mano, como assim? Você tá pedindo uma das maiores injustiças que aconteceu no Brasil em nome da justiça? Tá ligado? Eu tenho um caso que aconteceu, foi muito engraçado. Eu fui na Riachuelo com a minha mulher, a gente foi trocar uma parada lá dela e tal, e aí a gente tava na fila, e os caixas tinham dado algum problema nos caixas, e as minas estavam agilizando pra tentar, e a fila foi aglomerando. E tinha uma mulher, uma senhora, que tava na fila de senhora, não é fila de senhora, preferencial. E aí começou a demorar, mano, a mina tentando arrumar o bagulho, e essa mulher começou a ficar nervosa, começou a esbravejar. Porque não sei o que, é um absurdo, eu tô aqui. Mano, eu juro por Deus, mano. Ela soltou assim na fila. É por isso que tem que ter intervenção federal mesmo. A mulher tava pedindo intervenção federal porque a fila da Riachuelo tava demorando, brother. Tá ligado? A mulher... Gente, pelo amor de Deus, tá ligado? A mulher tava pedindo intervenção, ela tava pedindo ditadura porque a fila tava devagar, mano. Então, tipo assim, começa a ficar um delírio coletivo, assim, tá todo mundo louco. Tá todo então, tipo mundo assim, louco. mano... Como assim? Tá ligado? Então, tipo assim, sei lá, mano, eu vou num bar, peço uma cerveja, tá morna, eu falo, ditadura já, a cerveja tá morna. Mano, meu Deus, tá ligado? Não, mano, isso aí tá... O que ela acha? Que se tiver uma ditadura, as filas vão andar, tá ligado? Ô, mano, meu Deus. Não, mano, ó. Vai ter um militar no caixa da Riachuelo, mano. Se o bagulho dormir, vai levar uma bifa. Ô, mano, tá ligado? Então, assim, são coisas que começam a ser meio que um delírio coletivo. Parece que tá todo mundo mano, loucão, tá ligado, louco, mano? Tá todo... Ó, é o seguinte, uma coisa que assim, ó, eu não consigo nem falar, mano. Quando eu vejo pessoas instruídas, mano, pessoas que eu falava que eu tinha como inteligente, fala assim, não, porque o Brasil vai virar uma Venezuela. A minha vontade é dar um tapa na cara, assim, falar, cala a boca. Dá uma preguiça. Sabe assim, porque, cara, mano, é o seguinte, o que é o Brasil e o que é a Venezuela? O Brasil é um continente. O Brasil chegou a ser a 6ª potência maior do mundo. Cara, a Venezuela é uma ilha, Cuba é uma ilha. Então, o que acontece? Fechou o comércio, acabou, eles fecham, eles quebram, não tem nada. Agora o Brasil exporta grão, o Brasil exporta carne, o Brasil exporta tecnologia, o Brasil é autossuficiente. A gente mete um muro aqui no Brasil, a gente não precisa de ninguém. É impossível o Brasil virar uma Venezuela. É impossível. Ah, não, vira assim. Vira o quê? A gente mata o presidente, a gente arrancou 2. Você acha que... Agora vamos lá, vamos tirar por nós. A gente não é nada. Chega uma família e quer morar na sua casa, você vai deixar? Dá um pau e manda embora. Agora, você acha que o Eike Batista vai dividir o que ele tem? Você acha que o dono do Banco Safra vai dar o dinheiro dele pros outros? Você acha que o Silvio Santos... Não, mano.
Não vai virar nunca. Nunca. A gente tira o presidente, a gente arranca ele de lá, mata, entendeu? Não vai. Mano, você tá ficando louco? A gente arrancou o Collor porque ele congelou a poupança dos brasileiros. A Dilma porque tava fazendo pedalada fiscal. Mano, se o Lula quiser virar uma Venezuela, a gente mata ele. Não, eu não tô falando que eu tô ameaçando nem nada, mas eu tô falando do próprio brasileiro. Mano. Cara, o Brasil é um país autossuficiente. O Brasil tem petróleo, o Brasil tem riquezas naturais. O Brasil nunca vai virar uma Venezuela. O Brasil é um continente, mano. Né? Entendeu? Vai fazer, olha como que tá lá. Tá lá, porque é uma ilha. Uhum. É Caribe, é praias lindas, né? E só tem petróleo. Uhum. O que eles produzem? Quais são as indústrias? É petróleo. A economia é girada em torno de petróleo. Cuba é uma ilha. Uhum. Então, por que já quer falar de comunismo? Fala da China, fala da União Soviética, fala da Rússia. A Copa que teve na Rússia lá, os banheiros que estavam no químico da rua era torneira de ouro. Você viu isso aí ou não? Não vi. Pesquisa depois na internet. Na Copa, a Rússia ostentou. A Rússia é vários castelos. Na Copa, os banheiros químicos de rua era torneira de ouro. De ouro. Eles colocaram no banheiro químico de rua torneira de ouro. Entendeu? Nojento. Cara. Doideira, né, mano? Doideira. Aí ninguém fala desse daí. Fala da Suécia. Suécia é comunismo que funciona. Suíça é um comunismo que funciona. Quem que é o presidente da Suíça? Faço a menor ideia. Ninguém sabe. Mas quando fala de dinheiro, todo mundo lembra. Por quê? Porque a Suíça ela é governada por cantões. Então, cada cantão ele tem o seu governo. Que é o que eu já falei. O Brasil, a solução do Brasil é essa. Cada estado ser independente. Um país. Ter suas leis, suas regras, sua receita. Por quê? Se o cara quer roubar, vai roubar no país dele. São Paulo... Eu fico imaginando o que ia virar o Rio de Janeiro se acontecesse isso aí, mano. Porque o São Paulo ia comprar ele. Ia comprar ele pra fazer uma praia particular. Quando São Paulo comprava. Ó, São Paulo manda 74 bilhões pra Brasília. E recebe 4 de volta. Olha que loucura, cara. Doideira, hein, mano. Doideira, mano. Doideira. Mas aí, mano, o que a gente quer com essa ideia, né, mano? O que a gente quer trocar com essa ideia? Fazer pensar. Porque, tipo assim, ó, se você que tá assistindo aí pode estar um pouco, de repente, incomodado, porque, né, mano, a gente falou algumas coisas aqui e tal. Mas a ideia é que você entenda assim, mano, relaxa, né? Relaxa, Nós somos mano. tudo crente, a gente só tá provocando pra vocês pensarem. Tipo assim, relaxa também que, mano, cara, tu não é crente, tu não crê que Deus tem o comando das paradas. Então relaxa, mano. Calma, velho. Tipo assim, ó, só que a ideia do trazer o pensar e trazer questionamentos é importante, mano. Porque se você não pensa, você vai estar a serviço do pensamento de alguém. Então eu preciso pensar, mano. Eu preciso questionar algumas coisas, tá ligado? Então, tipo assim, daqui um ano a gente vai estar fazendo esse podcast e vai ser um ano do governo Lula. E a gente talvez vai estar questionando várias paradas aqui. Eu já tô questionando. Tá ligado? Ele é ladrão, bandido, então, tipo assim, pilantra. ó, essa que é a parada, tá ligado? O que não pode é ter passação de pano, tá ligado? Torcida política, torcida de futebol pra político, religião de adoração a político. Eu vi uma frase que eu achei sensacional. Politiquinho de estimação não pode ter. Eu vi uma frase que eu achei sensacional, mano. O cara tweetou assim: saudade de quando os crentes queriam que a gente aceitasse só Jesus. Porque agora os caras querem que a gente aceite o Bolsonaro. Boa, não, essa daí é boa. Então, tá ligado? Não pode ter isso, mano. Tipo assim, isso não pode ter. Então, mano, a ideia aqui não é provocar você, nem a gente não quer convencer você a ser comunista. A gente não Mesmo quer porque não somos comunistas. A gente não quer fazer a sua igreja fechar. Somos capitalistas. A gente não quer fazer... Se quiser investir, a gente tem empresa de investimento. Venha. A gente não quer essa parada. A gente quer trazer pontos de vista, mano, pra que a reflexão fique mais rica, tá ligado? Não é, mano? Essa é a ideia. Isso. Então, meu querido e minha querida, relaxa, mano. Relaxa. Deixa o jogo jogar. Deixa a bola rolar. Calma, mano, tá ligado? O bagulho é louco. Tem uma ferida aí, a gente só tocou nela. Mano, então calma, relaxa. Não temos a razão. Não estamos falando que é o certo que a gente tá falando. A gente só tá falando. Só isso. Fazendo você pensar. É desconfortável ouvir algumas coisas? É. Por quê? Porque a gente foi enganado. Eu também fui. Também fui enganado. Me enganaram. Se encontrar com a gente na rua, não bata na gente. Nem... Tá ligado? Não pode fazer essas coisas nem com o amiguinho. mate a gente, né? Por favor, né? Não pode fazer essas coisas com o amiguinho. Então, tipo assim, mano, a ideia é essa mesmo. O podcast, eu acho que essa é a ideia. Trazer outros pontos de vista, trazer ideias e debater ideias, discutir ideias e trazer pra quem tá assistindo pontos de vista que talvez dentro
Quando eu falo bolha, eu não tô falando no sentido ofensivo. A gente vive em bolhas, né, mano? Todo mundo. Dentro da sua bolha e do seu meio de convívio, talvez ele não teria esse ângulo. Então é legal. Sim, e olha só, vamos entender agora aqui o que é política. A gente começou falando isso, vamos finalizar nisso. A palavra política ela veio da Grécia. A Grécia ela tem uma influência basilar em toda a cultura oriental, ocidental. Toda a cultura ocidental, ela tem uma influência basilar. Então, como que funcionava na Grécia? Todo cidadão grego ele tinha dever de fazer política. O que é fazer política? Discutir o convívio social. Só que aí é o detalhe. A democracia que a gente tem hoje aqui não tem nada a ver com a democracia grega. Por quê? Porque o grego, para ser cidadão, tinha alguns requisitos. Primeiro, 4 gerações nascidas na Grécia. Segundo, não podia ser mulher. Terceiro, não podia ser escravo, ou seja, um trabalhador. Então, vamos contextualizar. Para você poder votar, você tinha que ser empresário, estar envolvido na economia, você tinha que ser natural da cidade, seu avô, sua avó, sua mãe, você ter nascido na cidade, né? E ser homem. Mulher não podia votar. Entendeu? Então, se você era funcionário, se você era mulher, isso eu estou falando do que é a história. E se você não nasceu lá, ou seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai não nasceu lá, você não era cidadão. E por que isso? Porque aí você governa com o coração. Pô, seu avô, você fala, vamos destruir aquela praça. Não, mano, aquela praça foi onde meu avô conheceu minha avó. Não, vamos fazer uma rua aqui. Não, se derrubar essa casa foi onde minha mãe conheceu meu pai. Aquela escola foi onde eu estudei. Você tem sentimento. Segundo, vamos lá, quando a gente está numa democracia onde todo mundo vale um, favorece o pior, o ruim. Então, como o voto da minha mãe, que é semi-analfabeta, vai ter o mesmo peso de um cientista político da PUC? Minha mãe não entende nada de política, eu não entendo nada de política. O meu voto não pode ter o mesmo peso de um economista. Esse cara sabe mais do que eu. Do questão de economia, do questão de ciências públicas. Então, quando eu coloco todo mundo no favorece os maus, porque eles enganam os bons. Então, minha mãe, ela é enganada. Chega um político bonito lá, vai na casa dela, o cara veio aqui, deu um sorriso tão bonito. Só que ela não entende nada de política. Então, na Grécia não era assim. Porque você tinha que ter... porque se você era um cidadão, consequentemente você era um aristocrata, consequentemente você estava envolvido com a política social. E aí, como era democracia, governo do povo, como funcionava? Sorteio. Se era cidadão, você dava o nome lá para ser sorteio. Fazia o sorteio e tirava quem vai governar. E governava quanto tempo? 2 meses. Só 2 meses. Caraca. Por quê? Porque não se governava ideias, se governava projetos. E o projeto era discutido na praça. Então você só ia executar. Então vamos lá, vamos construir uma ferrovia. Beleza? Todo mundo na praça discute, papapá. Beleza. Quem que vai ser o cara que vai administrar isso aí por 2 meses? É o Marcelo agora. Então por 2 meses ele vai administrar o projeto. Passou 2 meses, entra o próximo, que vai continuar administrando o projeto. Não é ideias. Porque aí o cara fica 4 anos, vem com uma ideia, sai, entra outro 4 anos, muda a ideia, vem outra ideia, e nunca anda. Pode crer. Então lá não era ideia, era projetos. E o projeto era discutido na praça. Todo mundo discutia o projeto. E aí tinha um que executava. E aí então, como que funcionava? O cidadão grego, ele tinha o dever de fazer política. O que é fazer política? Discutir o convívio social. Então eles convocavam uma eclésia. Eles chamavam o povo para fora, para a ágora, para a praça, para discutir o convívio social. Daí surgiu a palavra eclésia. Eclésia significa chamar para fora. Então, eles convocavam uma eclésia, traziam o povo grego para a praça para discutir como viver em sociedade. E aí, então, eles discutiam a melhor maneira de viver. E os cidadãos que não queriam participar era chamado de idiota. Id, prefixo id é tudo aquilo que é próprio. Identidade, aquilo que é seu. Idiocracia. Então os idiotas era aquele que só pensava nele, não queria discutir como viver em sociedade. Não, mas pra gente viver bem, vamos todo mundo fazer assim. Ele falou, não vou viver do meu jeito. Esse era o idiota. Idiota. Era o cara que só pensava nele. Idiota é aquele que só pensa nele.
Caraca. Político é o que pensa no povo, em todo. Na polis. E aí é o seguinte, olha que loucura. A Grécia, ela tem uma influência basilar em toda a história, inclusive na Roma. Então, Roma, havia as eclésias que César chamava e convocava toda quarta-feira, segundo a história. César convocava uma eclésia. Ele chamava o povo para fora, para a praça, para discutir como viver em sociedade. Nesse contexto aparece um revolucionário andarilho de Nazaré, bicho grilo de Nazaré, chamado Jesus. E ele convoca uma eclésia também. E ele diz, ei, eu também tenho uma maneira de viver em sociedade. Essa é a igreja de Cristo. A palavra eclésia, a gente traduziu por igreja. Mas eclésia significa chamar o povo para fora para discutir como viver em sociedade. E a gente, 2022 anos depois que Jesus apresenta a eclésia dele, que ele chamou também a galera para fora para discutir como viver em sociedade, a gente trocou e inverteu, ressignificou a palavra. Porque a igreja hoje chama todo mundo para dentro, para discutir como não viver lá fora. Eita. A gente mudou. Uhum. A origem da palavra eclésia é chamar o povo para fora, para discutir como viver lá fora. Uhum. E hoje a igreja chama todo mundo para dentro, para discutir como não viver lá fora. Dorme com essa aí. E eu acho que foi aí que a gente se perdeu. Pronto. Boa noite. Boa noite e até a próxima. Mano, bom demais, velho. Cara, foi bom muito demais legal. E importante demais. Galera, vocês já tá ligado, mano? Se inscrever, acionar ali os... Sininho, aciona o sininho. Essas paradinhas, tudo. Segue a gente nas outras redes também. Instagram, os bagulhinhos todo ali e tal, Twitter, papapá, piriri. Não fique com raiva da gente. A gente só tá fazendo você pensar. E é isso. A ideia aqui sempre vai ser essa, mano. Sempre vai ter uns papos meio de pedra de esquina ali pra você dar uma puff, tá ligado? Então é o seguinte, segue a gente, se inscreva no canal, compartilha esse episódio aí com alguém, com geral. Breve tem mais, tamo junto e é nóis. É nóis, até a próxima. Um abraço. Paz.